Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Civive, que no caso é o modelo Baby Banter, sendo que atualmente esse aqui é o menor modelo que a gente tem no catálogo da Civive, é um canivete que eu achei muito interessante para quem realmente gosta dos canivetes menores. Como o próprio nome já diz, Baby Banter, é porque esse canivete tem como base o modelo Banter, sendo que a principal diferença é que o modelo Baby Banter é fabricado pela marca Civive, enquanto o modelo Banter é fabricado pela marca Wii. Então a Civive e a Wii são marcas irmãs, por assim dizer, elas fazem parte do mesmo grupo, porém os modelos da Wii são sempre bem mais caros. O Wii Banter é um canivete maior que o Baby Banter, que tem as talas feitas em G10 e o aço CPM S35VN, e é um canivete que fez muito sucesso. Então a Civive criou aqui um modelo baseado nele, um modelo bem mais barato inclusive, sendo que esse aqui é um canivete que conta com as talas em G10, o aço utilizado é o aço Nitro V e os thumb studs dele são feitos em titânio. Tanto o modelo Wii Banter como o modelo Baby Banter foram projetados pelo mesmo cara, então um cara que chama Ben. E esse Ben ele ficou muito famoso porque ele trabalhava numa loja chamada Blade HQ. Então, assim como aqui no Brasil a gente tem a Facas HQ, inclusive foi a inspiração para a Facas HQ é justamente a loja Blade HQ nos Estados Unidos. E essa loja, então, ela também tem um canal no YouTube, um canal bem grande, que ficou bem grande justamente porque esse Ben era quem apresentava os vídeos. E ele acabou então aí, depois que saiu da Blade HQ, criou a própria marca justamente pelo sucesso que os modelos, tanto da Civive como da Wii, com o nome dele, fizeram. Então são canivetes que eles ficam muito bem na mão, eles têm uma ergonomia muito bacana, tanto o modelo Baby quanto o modelo maior. E esse bem, hoje ele tem a própria marca, que no caso chama Knafs, KNAFS. E são modelos que eu acho muito interessantes, porque embora eles tenham um design simples, eles pareçam com um cabo até um pouco quadradão, na mão eles ficam muito, mas muito confortáveis, é uma ergonomia muito bacana, então dá um controle muito interessante sobre o canivete, e é um design simples, mas é um design que funciona muito bem. Então esse aqui é um canivete que conta com ação rolamentada, ele é muito suave, você pode abrir ele tanto com o dedão normal aqui, então pelos thumb studs, ou se você quiser abrir aqui com o dedo do meio também é bem tranquilo. Esse aqui é o modelo, quando eu digo que é pequeno, ele realmente é bem pequeno, sendo que de tamanho total ele vai ter aí 139,7 milímetros e de tamanho de comprimento de lâmina ele vai ter então aí 6,1 centímetros. Porém, de fio útil mesmo ele vai ter aí para basicamente 5 centímetros. Então, comparando ele, por exemplo, com alguns outros modelos da Civive que eu já trouxe review aqui no canal, a gente tem o modelo Civive Elementon Button Lock 2. Então, vocês podem ver, ele é bem menor que o Elementon Button Lock. E aqui a gente também tem um outro modelo bem mais barato que está fazendo bastante sucesso, que é justamente o Civive Mini Praxis. Lembrando que todos esses modelos estão disponíveis lá na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal, então com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto. E a gente tem algumas variações do modelo Baby Banter, então a gente tem essa variação que eu achei a mais bonita dele, todo preto, mas a gente também tem ele com as talas pretas e a lâmina na cor cinza, né, com só um stonewashed, e se eu não me engano o thumb stud é azul. E a gente também conta ele com o cabo roxo, que está um canivete bem diferente, mas que também ficou bem bacana, e a lâmina preta com os thumb studs dourados. Assim como os outros modelos da Civive, ele também vem com aquela caixinha padrão, então ele tem uma embalagem bem interessante. Aqui a gente tem o modelo dele. E então, abrindo aqui a caixa, ele acompanha o tradicional pouch já da Civive, sendo que aqui ele conta com algumas coisas extras também. Ele vem com dois adesivos, então aqui a gente tem um adesivo do modelo Elementon, no caso esse aqui é o Elementon tradicional, não é o Elementon com o button lock. E aqui a gente tem então um adesivo do próprio Baby Banter. Essa aqui é uma das variações que a gente tem então lá na Facas HQ de couro, com o cabo roxo, a lâmina preta e o thumb stud dourado. E aqui no pouch ele também acompanha então um adesivo da Civive e algumas informações sobre garantia e manutenção. Aqui ele também tem uma flanelinha, essas flanelinhas são muito boas para limpar os canivetes. E o pouch, como você já conhece, é um pouch que ele tem aqui esse estofamento. É um pouch bem feito, é bem interessante aí para você ficar transportando ou até mesmo guardar seus canivetes. Bom, então agora continuando a questão das comparações de tamanho, vamos tirar aqui o Mini Praxis do lado um pouco. E aqui a gente tem então a clássica comparação de tamanho aqui do canal, com o Ontario Hat 1 em cima, então vocês podem ver o Hat 1 é um canivete muito maior que o modelo Baby Banter, e aqui embaixo a gente tem ele em relação ao modelo Ontario Hat 2. Uma coisa bem interessante do modelo Baby Banter é que ele tem uma lâmina bem fininha mesmo, então uma lâmina de só 2,3 mm, é um canivete que vai fatiar muito bem, comparando aqui com a espessura da lâmina do Ontario Hat 2, então vocês podem ver. E uma coisa que eu gosto bastante dele é porque, embora seja um canivete pequeno, é um canivete que eu acho inclusive bem interessante para você utilizar em combinação com outro modelo. Então, por exemplo, se você pegar um Ontario Hat 1 e dependendo de onde você tirar ele do bolso e abrir essa lâmina bem grande, ele vai chamar bem mais atenção. Ou, por exemplo, você pegar um outro canivete, aqui eu mostrei para vocês já o review do QSP Hornbill. Às vezes um canivete desse pode acabar gerando aí um olhar um pouco estranho e tal, as pessoas podem estranhar.
Enquanto se você contar com um canivete, como por exemplo esse, ali no bolso do relógio, junto de um canivete um pouco maior, esse aqui é um canivete bem mais social. Então ele tem uma carinha bem mais bonitinha, né? Ele não dá medo em ninguém. É um canivete que realmente para usar dentro de um escritório, na frente de alguma pessoa que pode estranhar uma lâmina maior, eu acho bem interessante. E uma coisa que eu acho bacana é que ele justamente tem um tamanho fechado bem pequeno, um quadradinho aqui que vocês podem ver, tem só aí 78,7 milímetros de comprimento, então ele é bem compacto, porém quando a gente abre esse modelo aqui, vocês podem ver que ele conta com uma área de cabo um pouco maior. Então assim como por exemplo o Cold Steel Tough Light, uma coisa que eu acho interessante é que uma parte da lâmina se transforma em cabo, então embora a relação entre o tamanho do fio e o tamanho total não seja das melhores, quando a gente abre o canivete, então basicamente o tamanho do cabo dele cresce. Como vocês podem ver, ele não tem muita diferença na questão do tamanho realmente de área de cabo para o modelo Ontario Hatch 2. Porém, se a gente pegar esses dois modelos aqui e comparar eles fechados, dá para vocês verem o quanto ele é mais curto aqui que o Ontario Hatch 2. Ele é um pouquinho mais largo, mas é um canivete que justamente por contar com um clipe Deep Carry, um clipe muito caprichado também, então uma coisa que o Ben sempre toma muito cuidado é com a atenção aos detalhes. Então vocês podem ver até mesmo os parafusos aqui ficam escondidos na parte do clipe, não é, por exemplo, como esse modelo da SRM aqui, onde os parafusos ficam ali para a parte de cima. Então, embora seja um tamanho bem compacto, você ainda consegue passar esse canivete aqui no bolso de calças bem grossas. Então o clipe dele também é reversível, você só consegue deixar no formato tip-up, então com a ponta para cima, porém dá para trocar tanto para destro como para canhoto. Aqui a gente também tem um buraco para lanyard bem grande e a gente tem algumas inscrições na lâmina, então normalmente a Civivi só deixa aqui o próprio logo no pivô, porém desse lado aqui a gente tem a marcação ali do Ben. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem basicamente uma marcação que é WIUG e esse WIUG é basicamente aí uma abreviação do jargão que o Ben sempre começava os vídeos, então ele sempre fala What is up, guys? Então esse WIUG, esse What is up, guys, que ele sempre começa os vídeos bem animado, é um cara bem carismático. E esse é o logo dele, eu acho que ficou um logo bem bonito também, combinou bastante com o canivete. É um modelo que no geral tem um design bem minimalista, que como era de se esperar de um modelo da Civivi, também vem com acabamento então muito bem feito. Aqui como vocês podem ver a questão do liner, ele tem um liner com um encaixe bem preciso. Ali vocês conseguem ver no espaço, ele conta com os rolamentos, então uma vez que você tira ali a pressão da mola, é um canivete que realmente a lâmina dele cai, então cai muito bem. E também é um modelo muito leve, então esse aqui é um canivete que vai pesar isso, só 56,48 gramas. Tudo bem que é um canivete bem menor, mas ele acaba sendo bem leve. E é um modelo que ele tem uma coisa bem interessante. Então se eu pegar aqui uma lanterna, dá para tentar mostrar melhor um pouco para vocês. Mas a parte dos liners dele é bem difícil de mostrar, mas ali ele tem um liner que desse lado aqui, do lado da trava, ele conta com um liner que é um pouco maior, porém aqui ele divide o liner. Então vocês podem ver aqui, é como se fosse uma peça única de G10, porém ali a gente tem, na parte de dentro, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, na parte de dentro a gente tem um insert ali, e nesse insert a gente tem só um pedacinho de metal aqui na parte de trás, que é desconexo de um outro pedaço de metal que fica aqui na parte do pivô. Então, por exemplo, enquanto em modelos como o Hatch a gente tem um liner que acompanha aqui toda a tala, com esse canivete a gente tem a tala só de G10 aqui no meio, sendo que ela tem essas duas partes ali que são dois liners separados aqui na parte do pivô e na parte aqui do final do cabo. Então, uma das coisas que ajuda esse modelo a ser muito leve, embora ele ainda assim tenha uma construção bem firme. Então, você pode ver, ó, fazendo bastante força aqui realmente para apertar ele quase não flexiona nada. É um canivete que ficou com uma construção bem bacana, sendo que ele tem ali dois espaçadores na parte de trás e aqui ele conta com o stop pin. O stop pin é a única parte prata do canivete, acho. Então vocês podem ver, ele tem ali o stop pin da lâmina e ele conta com uma ação que realmente ficou muito bacana, um detente que ficou bem acertado e em canivetes um pouco menores nem sempre é fácil de você fazer isso. Então, comparando ele aqui com alguns outros itens que a gente tem no dia a dia, então vou colocar aqui o Hornby um pouco para cima, a gente tem ele do lado de um isqueiro bic, no caso esse aqui é um daqueles mini bics, o isqueiro bic do tamanho menor, e aqui a gente tem ele em relação a um canivete suíço de 84 mm. No caso esse aqui é um cadete de 84 mm e como vocês podem ver a lâmina dele é menor inclusive que o modelo da Victorinox de 84 mm. Então uma lâmina ali, a questão da espessura em relação à espessura do modelo da Victorinox. E é um canivete que também veio aí com um fio de fábrica muito bacana, como era de se esperar dos modelos da Civivi. Ele tem um grind realmente muito fininho mesmo, então vocês podem ver aqui na parte atrás do fio ele é bem fino. Então ele até engana um pouco, porque a gente consegue ver na parte ali de trás, tentar dar um foco melhor.
Então vocês podem ver atrás do fio ali, ele fica realmente bem fininho mesmo, então ele tem uma habilidade de corte muito bacana. É uma coisa que eu não gosto muito. Quando modelos de canivetes maiores tem, por exemplo, ter o fio, assim como o Hornbill tem aqui, sem ter nenhum tipo de guarda. Como o Hornbill tem a guarda, eu acho mais tranquilo. Porém, em canivetes maiores eu não gosto que o fio realmente fique aqui na parte perto do dedo, sem a gente ter nenhum tipo de guarda. Como esse aqui é um modelo menor, então é um canivete muito interessante para, por exemplo, você pegar aqui, o Ben sempre fala disso, de você usar o canivete com o dedo aqui na parte de cima. Então, para abrir alguma caixa, para fazer algum trabalho assim, é bem interessante ser um modelo menor. E quando você está com ele na mão, você realmente vai estar fazendo algo mais delicado, vai estar fazendo algo um pouco menor, que te dá um controle bem interessante. Então, no caso do Baby Bunter, eu não ligo tanto do fio ser assim já direto, onde você consegue colocar aqui o choil. Mas eu acho bem interessante justamente porque na hora de afiar, esse aqui é um canivete que eu sei que vai ser bem tranquilo para afiar, justamente porque a gente não tem um choil aqui atrapalhando. Então, por exemplo, aqui, tem alguns canivetes, como por exemplo o QSP Parrot, em que esse choil não é muito bem feito, então na hora de afiar você acaba fazendo também esse meio que uma barriguinha ali no fio, então como vocês podem ver. E canivetes então, que a gente tem esse choil mais bem feito, é muito mais tranquilo para na hora de afiar você realmente pegar só na parte do fio. Dos aços utilizados pela marca Civivi, eu acho que o Unitrove é o aço que a gente tem de melhor. Então a Civivi usa basicamente aí o 14C28N, o Unitrove, que eu acho que são os dois mais interessantes, mas ela também utiliza em alguns modelos o D2 e o 9CR18. O 14C28N e o Unitrove são aços bem parecidos, a diferença é basicamente que a gente tem um pouco mais de vanadium no Unitrove, e tanto o 14C como o Nitrove, que é, por exemplo, o aço utilizado nesse modelo Altus, eles são canivetes, são aços que eles têm uma estrutura de grão muito, mas muito fininha mesmo, então são os canivetes que pegam um fio muito polido. Eles são canivetes que não são difíceis, são aços que não são difíceis de afiar, e juntamente com essa geometria, então realmente muito fina dos modelos da Civivi, fica bem tranquilo de fazer a manutenção. Esses aços com grão extremamente fino, eles se tornam um fio que você consegue deixar mais muito, muito, muito fininho aí, numa boa. E são aços que também têm aí uma resistência à corrosão bem interessante. Então não é um aço que vai te dar muito trabalho na questão de ter que se prevenir contra a ferrugem. É uma coisa interessante que eu acho que muita gente que tem esse modelo nem sabe que ele tem, é que os thumb studs, então esses pininhos que ficam presos na lâmina para facilitar na hora de abrir, eles são no caso feitos em titânio. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ímã, então como vocês podem ver com o ímã, na parte de metal ele vem aqui e gruda muito bem, enquanto que na parte do thumb stud, como vocês podem ver, ele não gruda. Então na parte do aço ele gruda, na parte dos thumb studs não, porque são thumb studs feitos em titânio. No modelo roxo e no modelo com a tala preta e o thumb stud azul, isso é mais interessante porque eles conseguem justamente vir aqui e fazer uma anodização, então deixar ele com as cores do titânio anodizado, mas aqui no modelo com a cor preta não faz realmente muita diferença. Outra coisa que eu gostei bastante é onde a gente tem a questão da marcação do aço. Então vocês podem ver ali o Nitrove, ele ficou escrito paralelo então com a lâmina. Normalmente a gente tem ele um pouco mais de lado, em algum outro lugar mais escondido. Então achei bem bacana, eles colocam sempre com uma fonte bem pequena, fica bem discreto. Mas principalmente nesse modelo aqui com a lâmina preta, eu acho que o logo da Civivi ficou com um contraste muito bacana e deixou esse canivete com um visual bem, digamos assim, que simples, um visual bem minimalista, que eu acho que ficou bem interessante. Então agora vamos checar a questão do número dos parafusos dele, ele é todo formado por parafuso do tipo Torx, sendo que eu já sei que esse parafuso aqui do pivô é do tipo T8, então se a gente pegar aqui 5, 6, 7, 8, inclusive eu também vou deixar na descrição o link para compra desse kit de bits lá na Amazon. Então checando aqui o parafuso T8 no pivô, ele tem T8 no pivô, T8 aqui também na parte do corpo, e na parte do clipe ali, eu sei que ele conta então com parafuso do tipo T6. Então aqui a gente tem na parte do clipe o parafuso T6. E falando no clipe, esse aqui é um canivete que ele também conta aqui com o nome Bunter no clipe. Ficou bem discreto, mas esse aqui é um clipe diferente do clipe que a gente costuma ter nos modelos da Civivi. No caso, eu acho que talvez seja não é o mesmo, mas ele é parecido com o clipe do modelo Mini Praxis, que é diferente do modelo padrão que a gente tem nos outros modelos da Civivi, como por exemplo aqui com o Elementum Button Lock. Então, comparando como esses clipes ficam na questão do bolso, lembrando que o Baby Bunter eu acho muito interessante para utilizar no bolso do relógio, enquanto está com outro canivete maior, como por exemplo o Civivi Elementum Button Lock no bolso. Então aqui comparando os três modelos de clipe Deep Carry, vocês podem ver que são três modelos muito discretos e em nenhum desses três modelos a questão do atrito entre o clipe e as talas em G10 é problema, então eu não acho que é um clipe que vai detonar bolso de calça nenhuma, sendo que eu acho que esses três modelos contam aqui com exatamente o mesmo G10.
É um G10 que eu gostei bastante, ele tem uma aderência interessante, mas ele não chega a ser agressivo, então ele dá uma pega boa, porém não é aquele G10 que realmente vai detonar o bolso da calça. O Baby Bunter também conta aqui com jimping, então a gente tem os inclinados tanto nessa parte aqui de baixo, perto da lâmina, como também os inclinados aqui nessa parte de trás. Então dá uma pega realmente bem que trava muito bem, ele dá um conforto bem interessante. Eu acho que para alguma coisa pequena, eu acho que ele vai sair muito bem, mas a gente acabou perdendo a iluminação aqui um pouco, mas já está tudo de volta. E esse é um modelo então que eu acho que ele só vai ficar um pouco para trás em tarefas que você vai realmente precisar de uma lâmina maior. Então, por exemplo, para cortar uma fruta ao meio, para você realmente fazer alguma coisa que você de fato precise de uma área de fio útil maior, o Baby Bunter realmente não vai ser útil para o dia a dia. Mas para a questão da grande maioria dos cortes utilitários, então abrir um lacre ali, abrir uma embalagem, um tipo de caixa, ele vai ser uma opção bem interessante e bem discreta de se utilizar. Eu particularmente acho que raramente vou utilizar ele sozinho, mas é um canivete que eu pretendo combinar bastante com modelos maiores. Então acho que já deu para comentar bastante sobre o modelo Baby Bunter, e se ficar mais alguma dúvida deixem aí na seção dos comentários. Pro vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!